Estúdio CBN. A Faculdade de São Leopoldo Mandique lança hoje o seu Núcleo de Doenças Raras, departamento que atua na busca por tratamentos que ajudem a melhorar as condições de vida de pacientes. O núcleo é composto por médicos, dentistas e geneticistas. Nesse momento estamos entrando em contato com o coordenador do núcleo, Dr. Alessandro Zorzi. Doutor Alessandro, uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Estúdio CBN. Oi, boa tarde, Henrique, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês e com a sua audiência. Doutor, explica pra gente como que o núcleo vai de fato funcionar. A gente sabe que quem sofre com algum tipo de doença que é mais incomum, né, acaba não achando o tratamento adequado ou tem muita dificuldade em ter acesso às principais informações, né? Acredito que o núcleo vem aqui para a cidade, né, para atuar um pouco nesse campo, né? Legal, Henrique. Bem, o núcleo, ele é uma proposta bastante ampla e completa do ponto de vista acadêmico, né? Não só de assistência, mas também de ensino e pesquisa. Então, toda boa universidade, todo bom serviço acadêmico, ele tem esse tripé, né? Do ensino, pesquisa e assistência. Então, o núcleo nasceu de uma ação de pesquisa, né? Um grupo de pesquisadores que já atua com diversas doenças raras, e essa união desses pesquisadores, através de reuniões regulares e projetos de pesquisa em conjunto, acabou evoluindo para essa proposta agora formal da instituição, né, de apoiar essa iniciativa das doenças raras, através, então, da inserção no seu currículo dessa matéria, as doenças raras, na graduação tanto de odontologia quanto de medicina, e também a proposta, então, de assistência, de atendimento às pessoas que têm doenças raras, mas também, principalmente, ajudar a descobrir, né, fazer o diagnóstico. A gente sabe que muitas famílias sofrem com esses problemas, o diagnóstico às vezes demora 4, 5 anos para ser realizado, né? Então, uma das ideias também é tentar agilizar o diagnóstico de doenças aí de pacientes que estão sem diagnóstico. E como é que esse núcleo ele vai operar, doutor? Ele é formado por médicos, dentistas e geneticistas, né? Mas como é que vai ser o trabalho, o dia a dia ali na atividade? Então, dentro desta proposta ampla, né, nós temos reuniões regulares de pesquisa, de ensino, e na prática, quer dizer, para os pacientes, para as famílias que estão ouvindo, né, a Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique já dispõe de um ambulatório, né, onde são realizados atendimentos gratuitos. É um ambulatório chamado Ambulatório de Estomatologia. Então é possível, através do telefone 3211-3600, fazer o agendamento de uma triagem, e na triagem, então, a família informa que se trata aí da suspeita de uma doença rara e vai ser encaminhado para o ambulatório de estomatologia, isso no âmbito da odontologia, né, da saúde bucal. E, em breve, a faculdade está investindo agora na estruturação do serviço médico, né? A faculdade de medicina é mais recente, a de odontologia já tem alguns anos a mais. Então, dentro da clínica Med Mandique, que é uma clínica da faculdade, está sendo estruturado, então, um serviço onde há uma geneticista. Ela, a partir de 2022, de janeiro de 2022, começa a realizar atendimentos nessa clínica, e junto com ela haverá uma equipe multidisciplinar, então tem eu que sou ortopedista, teremos outras especialidades médicas, e a ideia é que isso seja ampliado, um atendimento para o SUS. Então nós estamos aí na reta final de conseguir, através de negociações, ajustar esse fluxo para poder abrir esse atendimento para a população. Doutor, e por que a universidade ela enxergou esse núcleo, né, como uma iniciativa importante, né? Por que isso vem agora nesse momento? Então, é uma evolução interessante porque, na maioria das vezes, surge através da assistência e depois isso progride para a pesquisa. Na São Leopoldo Mandique foi muito interessante porque a São Leopoldo Mandique tem uma presença na pesquisa, uma tradição de pesquisa muito intensa e muito forte, né? Então, no começo deste ano foi tudo muito rápido, né? Apesar da pandemia, da quarentena, nós percebemos vários pesquisadores atuando com doenças raras específicas. Eu, por exemplo, trabalho com uma doença chamada fibrodisplasia ossificante progressiva. É mais fácil você falar a sigla FOP, né? É uma doença ultra rara. A gente tem em torno de 90 casos conhecidos no Brasil, e
E aí o que acontece? A gente conseguiu fazer parte de um estudo internacional. Existe uma associação nos Estados Unidos chamada IFOPA, que é uma associação internacional que apoia pesquisas sobre essa doença, né? Então, a São Leopoldo Mandic é o centro coordenador no Brasil do registro dessa doença, é o FOP Registry, é um registro internacional que estuda essa doença, né? Isso acabou trazendo visibilidade para essa doença rara e nós começamos, então, diálogos entre os diversos pesquisadores que atuavam em diversas doenças e acabou evoluindo naturalmente para a formação desse núcleo. Por quê? Porque agora, em outubro, foi aprovado finalmente esse estudo, então é um estudo que já está em andamento. Graças a esse estudo e também ao Congresso Ibero-Americano de Doenças Raras, que foi realizado aqui no Brasil, nós tivemos a visita de algumas pessoas muito importantes no cenário internacional, uma cineasta chamada Odette Wegler, da África do Sul, que produziu um documentário importante e que hoje atua em uma organização que fomenta o diagnóstico precoce e a busca de pacientes com doenças raras, veio até a São Leopoldo Mandic, fez uma visita à instituição. Então, isso nos colocou no cenário internacional e fez com que houvesse aí um interesse muito grande de todos os docentes, não só os que atuam com pesquisa, mas também os que atuam com ensino, com atendimento, assistência, para evoluir para essa formação desse núcleo de doenças raras. Então, doutor, agora para a gente entrar num aspecto mais relacionado ao tema mesmo, né? Só para que o nosso ouvinte também possa entender um pouco melhor, né? O que se configura como doença rara, né? São aquelas doenças de pouca ocorrência? Existe uma classificação para se enquadrar uma doença nesse termo? Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela acaba dando um número, né? Então, seria aquela doença que ela tem uma incidência aí de menos de 65 pacientes a cada 100 mil habitantes de um local, né? Então, se você tem esse número reduzido e pequeno de casos, isso entra nessa definição de doenças raras. A gente sabe que 80% delas têm origem genética, então elas podem aparecer já ao nascimento, mas muitas vezes na infância, então a criança aparentemente nasce normal e começa a apresentar sintomas conforme cresce, né? E todas essas doenças, elas têm algumas características incomuns, elas costumam ser crônicas, elas costumam ser degenerativas, elas costumam ser progressivas, causam um sofrimento muito grande para o paciente e para as famílias, algumas evoluem inclusive com risco de morte, e muitas delas são o que a gente chama de doenças órfãs. O que é uma doença órfã? É uma doença que não tem tratamento. Então, ao contrário de um diabetes, ao contrário de uma pressão alta, que muita gente tem, e existe, então, muito fomento para a busca de tratamento, nessas doenças raras, individualmente, como são muito poucas pessoas, acaba não havendo tanta pesquisa em relação a diagnóstico e tratamento. Por isso que é importante a união, né? Então, uma única doença rara não consegue muita coisa, mas quando a gente tem associações de doenças raras, várias entidades de doenças raras, em grupo a gente consegue, então, um pouco mais aí de ação. Esse escopo de doenças raras, ele é amplo, doutor? Existem muitas doenças que são consideradas raras? É bastante amplo, Henrique. A gente tem aí uma estimativa, e isso vai aumentando, né? Conforme a gente vai descobrindo novos casos, a ciência vai avançando, esse número aumenta, ele não diminui. Mas hoje a gente trabalha aí com um número entre 6 mil a 8 mil tipos de doenças classificadas como raras, né? Nossa, é muita coisa, hein? É muita coisa. Doutor, com o trabalho desenvolvido pelo núcleo, né, a gente pode pensar em melhor qualidade de vida para essas pessoas que sofrem com esse tipo de mal? As pessoas podem, o senhor falou aí que realmente ali há uma dificuldade em relação ao tratamento por conta da pesquisa e tudo mais, né? Mas há uma possibilidade da gente pelo menos imaginar num futuro um pouquinho mais próximo aí, de que essas pessoas possam ter uma vida relativamente normal, poder conviver com esse tipo de doença? Com certeza, Henrique. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, porque assim, tudo bem, a gente pode ainda não ter a cura, estamos pesquisando para chegar lá. Mas nós já podemos oferecer cuidado, né? O cuidado envolve não só tratamento com medicamentos que possam aliviar os sintomas, mas o cuidado também em dar à família uma resposta, dar um diagnóstico correto.
dar uma atenção apropriada, mostrar que alguém se importa com isso e que existe cuidado, né? Uma das coisas que mais causa sofrimento quando você conversa com esses doentes, com essas famílias, é muitas vezes a falta de conhecimento. Todos eles têm a mesma história muito parecida de que passaram por 8, 10, 15 profissionais de saúde e ninguém conhecia, ninguém conseguiu fazer um diagnóstico. Essa demora 4 a 5 anos sem saber o que você tem, isso é muito sofrido, né? Então, essa ação de você dar um diagnóstico, por mais incrível que pareça, alivia muito o sofrimento, né? Também a gente tem que saber o que pode e o que não pode ser feito. No meu caso, por exemplo, da FOP, é uma doença grave porque ela transforma músculos em ossos. E muitas vezes isso é desencadeado por pequenos cuidados do dia a dia, como, por exemplo, injeções musculares, vacinas, cuidados odontológicos. Então, essas crianças, quando tem o diagnóstico, a gente toma mais cuidado, né? Quando ela não tem esse diagnóstico, muitas vezes ela vai passar por injeções, ela vai passar por vacinas que teriam opções via oral, e isso vai piorar o prognóstico da doença. Então, é por isso que é importante a gente entender, ter o diagnóstico e entender a doença. O doutor Alessandro Zorzi, coordenador do Núcleo de Doenças Raras da Faculdade São Leopoldo Mandic, muito obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos prestados aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço, Henrique. Obrigado pela oportunidade.